Você conhece a animação que influenciou o MCU? O MCU, como nós vemos hoje, existe por causa dessa animação. Os Supremos, considerada o magnum opus, a obra-prima das animações da Marvel, é uma animação dos Vingadores que influenciou o universo cinematográfico da Marvel de mais maneiras do que você imagina. E no vídeo de hoje eu vou destrinchar toda a história dessa animação e por isso eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder os novos vídeos, onde a gente vai em live action, quadrinhos, animações, tudo ligado a super-heróis, dos mais famosos aos menos conhecidos. E sem mais delongas, não esquece que hoje no vídeo tem a pergunta do dia. E eu quero ver se você é fã de quadrinhos mesmo para você acertar. Para começar, do que a gente vai falar hoje? Os Supremos é uma animação baseada no universo Ultimate da Marvel, que foi uma tentativa da Marvel de criar uma contraparte do seu universo tradicional, o 616, para a audiência mais jovem, né, mais ali adolescente, mais edgy, né, aquele público mais, entre aspas, radical dos anos 2000, e tentou criar versões mais realistas e também mais chamativas dos seus heróis, onde alguns são bem interessantes, como é o caso do Homem-Aranha Ultimate, porém outros são só tentativa mesmo de pegar o pessoal pela hipersexualização, como é o caso da Vespa, e também alguns são tipo forçadões, tipo o Wolverine desse mundo, que é literalmente um cara que, porra, não pode ver mulher, que o cara vira um animal, entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar muito quando vai falar do universo Ultimate, porque tem até algumas histórias que não dá pra falar no YouTube, porque dá problema, tipo o Ultimatum, que é o dilúvio do universo Ultimate. Contudo, desse universo veio uma coisa boa, que foi a animação Os Supremos. Aqui nós temos a invasão dos alienígenas Chitauri, e para isso Nick Fury e a SHIELD têm a ideia de juntar um grupo de super-humanos para lutarem contra esses alienígenas. E eles chamam Homem de Ferro, Capitão América, Vespa, o Gigante, que é o nosso Hank Pym, né? Lá ele é chamado apenas de Gigante, ele não é o Homem-Formiga, o Hulk, Dr. Bruce Banner, e Thor, que nesse universo o Thor ele é meio que uma espécie de um meta-humano, digamos assim. Eu sei que meta-humano é uma coisa da DC, mas aqui esse Thor ele é meio como se ele não fosse um deus, ele fosse um cara com poderes que acha que ele é um deus, mas no final das contas ele é um asgardiano mesmo, tá? Porque no universo Ultimate eles tentavam deixar as coisas meio realistas, e aí que vocês vão ver as semelhanças com o MCU. O Capitão América Steve Rogers é cotado para ser o líder da equipe, e o Steve Rogers dessa versão aqui dos Supremos é uma versão melhorada dele nos quadrinhos. O Steve Rogers dos Supremos lá dos quadrinhos, ele é meio agressivão, um cara meio ruim, mas que vez ou outra ele faz umas coisas maneiras. Por exemplo, uma vez ele nocauteou o Hulk numa luta, ele já deu uma surra no gigante, o Hank Pym, depois que ele agrediu a mulher dele, porque nesse universo eles fizeram o Hank Pym ser agressor, uma coisa bem esquisita, né? O Hank ele agredia a Vespa, e além disso, o Hank também é um cara que não respeita a Vespa em momento nenhum. Ele dá em cima da Viúva Negra, dá em cima da Betty Ross, ele fica dando em cima de várias mulheres na frente da esposa dele, o que é mais uma coisa pra meio querer fazer um personagem cool, um cara badass, um cara mauzão assim, e no final das contas só fizeram um cara que é um cuzão, né, mano? Mas enfim. O Capitão América vem ser o líder da equipe e ele é bem parecido com o Capitão América do Chris Evans. Se você ver esse filme e depois você ver os filmes live action, você vai ver que os caras pegaram muito dele para construir aquele Capitão América dos Vingadores do cinema. A história se desenrola com os heróis indo enfrentar a invasão Chitauri e vencendo, né, os alienígenas. Contudo, o Hulk, enquanto está enfrentando eles, perde o controle mais uma vez e parte para cima dos próprios companheiros, atacando primeiro o Homem de Ferro. Temos uma breve luta entre o Homem de Ferro e o Hulk, que está fora de controle. Contudo, o Capitão América, ao ver aquilo, avança com seus Vingadores para cima do Hulk, e agora o novo plano já não é mais derrotar apenas os alienígenas, é também conter o Gigante Esmeralda. Uma luta sensacional se desenrola com todos os membros se juntando para enfrentar o Hulk, e a gente tem uma sequência de luta incrível, onde o Capitão América e o Thor dão um show. Tem uma cena que é muito satisfatória, eu não vou passar muito porque os caras são bem chatos com direito autoral, então eu vou passar algumas imagens, mas não vou poder botar na íntegra, que o Thor ele dá um soco na cara do Hulk, cara, é o gancho mais satisfatório das animações, mano, que voa baba e sangue junto assim. E ele fala, receba, vil criatura. Aí pula na cara do Hulk, cara. É muito bom, mano. E ele usa o Mjolnir também. E o Mjolnir do universo Ultimate é bem legal, porque ele não é só um martelão, sabe? Ele é um martelo com um machado assim. É muito legal. É uma pena que nesse universo eles ficavam querendo ser meio realistas. Então tem umas coisas meio estranhas que eles juntar mitologia com tecnologia. Meio esquisito. Mas é legal. E você vê a influência disso direto no primeiro filme dos Vingadores, onde eles também estão enfrentando a invasão Chitauri, e a gente vê também essa ligação entre tecnologia e realismo, onde o MCU no começo ele queria ser muito realista, onde não tinha mutante, eram os aprimorados, não sei o que, e tudo isso vem da influência dos Supremos. O universo Ultimate, por incrível que pareça, tem muitas pessoas aqui no Brasil que não conhecem sobre, mas ele foi muito influente no cinema. Se você vê o espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, que não é, né, canônico pro MCU, obviamente ele é da Sony, é outro universo, esse Homem-Aranha do Andrew Garfield, que eu até me enrolo para falar o nome dele,
Esse Homem-Aranha, ele tem aquele olhão de mosca, tal, o visual dele, o jeito daquele Peter, é meio puxado pro universo Ultimate. Tem suas outras influências e tal, mas tem muito do universo Ultimate ali. E em vários outros filmes. Então o universo Ultimate, ele foi muito influente, apesar dele, entre aspas, né, ser um universo fracassado, porque depois ele foi rebutado, não sei o que, porque a Marvel perdeu a linha. Só que, cara, por mais que sim, ela perdeu a linha, também acertou em muita coisa. E o universo Ultimate, ele serviu de blueprint para coisas que vieram depois. Por exemplo, o Miles Morales, que hoje é um personagem muito popular, ele surgiu lá. Eu, inclusive, tenho o quadrinho onde o Miles Morales começou a ser o Homem-Aranha, e ele começa a agir como Homem-Aranha, ajudando até o Capitão América numa luta contra o Rhino. Então, assim, o universo Ultimate, ele deu muitas coisas boas. O problema é porque quase tudo que veio de bom do universo Ultimate foi ligado justamente ao Homem-Aranha e em algumas partes aos Vingadores. Mas os X-Men, o Quarteto Fantástico, sabe, esses grupos, eles foram muito mal usados no universo Ultimate. E a gente sabe que o Quarteto Fantástico já tem uma história problemática dentro do universo da Marvel, porque vez ou outra os caras não sabem escrever o quarteto, e no universo Ultimate então foi ainda mais difícil. E eu falei no começo do vídeo sobre um evento chamado Ultimatum, que foi o dilúvio na Marvel. Por que eu falei que esse momento assim foi um momento complicado? Cara, nessa história, pra vocês terem uma noção, o Hulk virou canibal e o Blob do X-Men, aquele gordão, ele também virou canibal e ele devora a Vespa, que já não tava, né? Já não bastasse ela ter sido desmoralizada por ser agredida pelo próprio marido numa história, que ele tenta até matar ela com inseticida quando ela tenta encolher. É nojenta, cara, essa história. Eles fazem a menina ser devorada pelo Blob, nessa história do Ultimatum. Então, assim, o universo Ultimate, cara, por mais que ele tenha coisas que eu gosto, é um universo que ele é quase intragável, cara, em muitas coisas. Mas tem algumas coisas que saem de lá que são ouro no meio de lama, né? Que é o caso desse filme dos Supremos. Eu recomendo muito que você assista essa animação. Ela é sensacional e é por ela que vai vir a pergunta do dia. A pergunta do dia é a seguinte: eu já perguntei aqui no canal qual era a identidade do Capitão América, qual era a identidade do Hulk, e hoje eu quero que você me diga o seguinte: qual é o nome usado pelo Thor quando ele se disfarça de humano? Comenta aqui embaixo, qual é o nome utilizado pelo Thor? Se você assistiu o desenho do Hulk de 1996, ou você leu os quadrinhos dessa época, você vai saber qual era o alter ego do Thor. Não é para falar Thor Odinson, eu quero que você me fale qual era o alter ego do Thor, que ele virava um cara com uma bengala. Vou dar essa dica pra você, tá? Vou dar essa colher de chá. Lembrando, aqui no canal eu falo de Marvel, DC, Wildstorm, eu falo de tudo que é mais conhecido, de tudo que é mais underground nos quadrinhos. E por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal e também não se esqueça que existe um link no comentário fixado que vai dar acesso a você a todas essas HQs. Você vai estar podendo comprar as HQs, action figures, produtos pelas lojas parceiras do canal. E assim você me ajuda a continuar fazendo vídeos e também você se ajuda, né? Comprando material de qualidade em lugar seguro que você sabe que vai ser entregue. Eu peço que você se inscreva no canal, porque aqui eu posto conteúdo todos os dias, vídeos, shorts, e também eu pretendo fazer lives jogando jogos relacionados a esses super-heróis. Mas tudo depende de vocês, do engajamento de vocês, se vocês vão gostar, se vocês vão querer. E por isso eu peço que vocês comentem, porque aqui no canal o poder é de vocês. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.